Graça e paz, minhas amadas, queridas. Vamos dar início nessa tarde. Quero convidar você que está aí no hall para entrar. Cada um procurar o seu lugar. Quero te convidar a ficar de pé. Que maravilha poder receber tantas irmãs de lugares distantes, conhecer rostinhos novos. Nosso coração está em festa, por saber que o mesmo Espírito que tem nos movido, tem movido vocês e tem levantado sobre os nossos corações intencionais, para que possamos nos reunir, que seja uma vez ao ano. E eu creio que daqui surgirão alianças para que nós possamos ter esse vínculo também, viu? Quero trazer alguns recadinhos antes. Aquelas que tiverem interesse de estar acessando as fotos nas redes sociais do Instagram, Sal da Terra, Centro Ituiutaba, vai ter um link nos stories. Então, quem tiver o interesse de estar salvando, vai estar em todas as redes sociais da nossa igreja. Outro recado, teve uma procura grande por adquirir essa camiseta marrom. Então eu quero pedir, vocês que tiveram interesse, inicialmente nós tivemos a ideia de fazer uma cor diferente para nos facilitar na identificação da equipe. Mas convenhamos, ficou maravilhosa, né? Então quem tiver interesse, passa lá na lojinha, deixa o nome com a Flávia. O valor vai permanecer o mesmo, R$ 79,90. Eu preciso que seja feito o pagamento antecipado. Vamos fazer uma relação com o telefone. Chegando, nós vamos fazer o envio. Tá bom? Então, todos que tiverem interesse e que, infelizmente, nós não fizemos um número maior, vai ter oportunidade de estar adquirindo. Ok? Cutuca a irmãzinha aí, ó. Chegou a hora. Chegou a hora da gente voltar para aquilo que é o que nos moveu e nos trouxe até aqui, que é adorar o nosso Senhor. Quero te convidar a fechar seus olhos, que nós possamos agradecer ao Senhor por esse tempo, por aquilo que o Senhor ainda vai ministrar aos nossos corações. Eu tenho certeza que muito além daquilo que nós já recebemos, será transbordado em nós. Amém? Pai, obrigada, Senhor, porque é para o Senhor tudo aquilo que nós fazemos. Obrigado, Espírito Santo, Tu és o nosso amigo e tem falado profundamente aos nossos corações nesses dias. Em nome de Jesus, nós declaramos que os céus sejam abertos sobre nós, para que nós possamos adentrar nesse lugar que vai além do natural, que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, para que possamos experimentar, Senhor, daquilo que só o Senhor pode derramar sobre nós, que é a Tua Shekinah sobre nós. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor projetou tudo isso aqui, cada detalhe feito com carinho, feito com aquilo que ainda há de melhor em nós. O Senhor tem muito mais. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nessa tarde, que a unção do Senhor seja envolvida, derramada sobre nós, e que verdadeiramente nós possamos sair daqui transformadas por completo. Que a nossa mente seja impactada pela Tua palavra, que os corações, Senhor, que adentrou aqui entristecidos, cheios de questões e perguntas, saia daqui, Pai, sabendo que Tu és a resposta de todas elas. Te glorificamos, Senhor, e reconhecemos a nossa dependência de Ti. Reconhecemos, ó Pai, que nós nada somos sem o Senhor. Por isso continua, Deus, movendo em nós e através de nós a palavra viva que muda ambientes. Que o nosso ambiente agora, Senhor, seja transformado num ambiente de adoração novamente, num ambiente onde o Senhor possa receber corações quebrantados, corações, Senhor, arrependidos, em nome de Jesus. Te bendizemos, Senhor. Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único digno de receber a honra, a glória, o louvor, agora e para sempre. Amém?
Ele com as nossas palmas, como forma de dizer que é para Ele tudo aquilo que nós fazemos aqui. Amém? termos fôlego, liberdade no Espírito para louvá-lo.
com entendimento e de coração quebrantado. A palavra do Senhor diz que Ele procura uma só característica em nós: um coração adorador. Nada disso que nos move, nos trouxe até aqui, se não for para que Ele encontre em nós um coração que o adore em todo o tempo, acima de qualquer circunstância. É um exercício jogado fora. É muito bom estarmos aqui reunidos. É muito bom receber desse maná do céu. Mas que nós possamos voltar para as nossas casas, entendendo que nós precisamos ser esse adorador que Ele procura na terra. Amém? Aleluia. És o dom de Deus, o Messias.
que não é seduzido pelo olhar, pelas coisas dessa terra, mas uma noiva que abre mão de tudo para esperar o grande dia em que Ele virá buscar a sua igreja. Amém? Aleluia. Paz e graça, amadas do Senhor, lindas, abençoadas. Eu trago meu abraço especial da igreja em Santa Vitória. Cadê as meninas de Santa Vitória aí? E é uma honra estar aqui para orar pela Fran. A Fran, na verdade, é a nossa Cielinha. Ela, não vou contar a minha idade, não, mas ela foi minha dama de honra. E eu falei para ela ali atrás, o privilégio de saber que todos os processos que ela passou, fez dela, essa linda borboleta, uma mulher forte. Porque quando a gente vê aqui em cima, a gente não imagina muitas vezes os bastidores de oração, de busca, de entrega, de renúncia, de quebrantamento. E eu posso falar com toda a convicção, Fran, agora é a pastora Fran, do que o Senhor te trouxe aqui. E tudo aquilo que Ele tem derramado no nosso coração, através desse evento. Porque um dia você diz sim, eis-me aqui, independente de qualquer enfrentamento, acima de qualquer emoção. Você falou para o Senhor, sim, eis-me aqui, estou pronta, se o Senhor for comigo. E Ele é aquele que segura sua mão e diz, não temas, eu sou contigo, por onde você for. E nós como igreja, como mulheres, cheias do Senhor nessa tarde, nós queremos declarar, que o nosso coração está pronto, aberto, receptivo, para ser ministradas, por tudo aquilo, que o Espírito Santo já segredou ao coração da pastora Fran. Vamos orar, minhas queridas, e vamos agradecer, como diz a nossa querida Andréia, pela dádiva de estar aqui nesta tarde. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável, e nós nos submetemos a ela. E nós rasgamos o nosso coração, rasgamos, Senhor, todo o nosso ser, para que o Senhor fale conosco, e use, Pai, a Fran, com poder, com graça, com ousadia, e traga nessa tarde, a palavra rema, em cada coração. E nós declaramos, que vamos sair daqui, transformadas, de dentro para fora, para cumprir todo o propósito para cada uma de nós fomos chamadas, em nome de Jesus. Aleluia, minha tia, viu, gente? Bênção demais. Eu tô com o coração tão cheio, tão grato por tudo que Deus já fez até aqui, por tudo que Ele ainda vai fazer, que ainda vamos ser ministradas pela Andréia no encerramento da conferência. Mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, ao Senhor, mas também as minhas irmãs que estão comigo em todo o tempo, a toda a equipe de mídia, de trabalho, organização, todas as pessoal das bandas aqui, né, que formaram 3 bandas, muito ensaio, pessoal da dança, todo mundo
porque para que tudo saia, né, conforme o Senhor quer, a gente precisa de corações dispostos. E graças ao bom Deus, nós temos encontrado muitos corações dispostos nesse lugar. E eu quero agradecer. E agradecer também a você, minha irmã querida, que saiu da sua cidade, que está aqui conosco, né? Eu sei como que é difícil a logística, né? De estar aqui juntas. E também as minhas irmãs que são de outras igrejas, de outras congregações, aqui de Tiutaba, que estão aqui representadas. Muito obrigada. É um privilégio para nós receber cada uma de vocês. E o tema que eu vou compartilhar nessa tarde é da escassez ao extraordinário. E nós vamos falar sobre uma passagem bíblica muito conhecida, que com toda certeza você já ouviu falar, ou já ouviu alguém contar, que é a respeito da transformação que Jesus fez em um casamento, da água para o vinho. Essa transformação foi o primeiro milagre registrado, né, de Jesus, e ela carrega algo tão poderoso. E a Marininha estava falando aqui mais cedo, né, que quando a gente busca o tema do Senhor, assim, de Deus para a conferência, aí eu mando para ela: Marina, é esse o tema que o Senhor está colocando aqui no nosso coração? O que você acha? Ela: amiga, é bênção demais. Eu falo: agora você já sabe qual é o próximo caminho, né? Qual que é o próximo caminho? Mandar para o Ari, porque o Ari entrega para nós os temas prontos, gente. Olha isso. Vocês estão vendo aqui, quem está gostando dos temas da conferência? Ari, Ovaldo Júnior, é ele. Então, quando que eu recebi esse tema, né, que eu deixei as meninas escolherem os temas, e o Senhor foi colocando no meu coração o que cada uma deveria ministrar, e eu fui compartilhando, e aí sobrou esse tema. E eu falei assim: uau, é esse então, Jesus, que o Senhor quer que eu compartilhe meu coração. E por mais que seja um tema muito conhecido, quando eu comecei a meditar nesse tema para compartilhar aqui com vocês, eu descobri coisas assim muito lindas a respeito desse tema. E não fugindo daquilo que nós estamos fazendo, né, desde a primeira palavra ontem com a pastora Lana, nós estamos falando das mulheres, né, que passaram por transformações ou transformaram lugares ao qual cada uma delas estavam. E olhando para esse tema, a gente vê um milagre, mas um milagre que um homem fez, né? Jesus fez esse milagre. E eu comecei a olhar para essa passagem e comecei a pensar: Senhor, eu não quero falar daquilo que todo mundo já falou, assim, todo mundo sabe. Eu vou pregar de novo sobre, né, Jesus transformando a água em vinho. Aí eu comecei a olhar direito para essa palavra e falar: Espírito Santo, fala comigo, qual que é? O que o Senhor quer que a gente fale nessa palavra aqui? Comecei a meditar. E aí, minha irmã querida, a palavra de Deus é linda, né, gente? Abra sua Bíblia comigo em João 2, porque eu encontrei nessa palavra aquilo que saltou nos meus olhos, e eu sei que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Diz assim: no terceiro dia foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus veio até ele e disse: eles não têm mais vinho. Qual era o cenário aqui, minha querida? Uma festa de casamento numa cidade chamada Caná da Galileia. E essa cidadezinha não era muito longe de uma vila bem simplesinha de Nazaré. E o cenário era uma festa de casamento. Mas naquela época, as festas de casamento, elas duravam 7 dias. E era impensável o vinho
acabar durante a festa do casamento. Por quê? Porque era algo assim, que era vergonhoso para a família. Era algo que denegria a imagem da família, manchava a família. E aí, o que acontece? A primeira constatação da noite: o vinho acabou. Mas não é para aí que eu quero que você olhe. Eu quero que você olhe para o primeiro versículo que diz: no terceiro dia, foi realizado um casamento no povoado de Caná da Galileia. Quem estava lá? A mãe de Jesus estava nesse lugar. Ah, minha irmã, sou tão apaixonada na mãe de Jesus. Estava compartilhando semana passada num chá de bênçãos a respeito da mãe de Jesus, que ela é uma mulher extraordinária. Ela foi uma mulher extraordinária. E aqui, algumas coisas me chamou muita atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção é que Maria estava naquele lugar. E ela era uma convidada, porque naquela época, uma festa de casamento não envolvia só os convidados do noivo, da noiva, a família, mas envolvia toda a comunidade. Por isso Jesus, seus discípulos e a Maria estavam nessa festa. E aí, essa palavra diz que essa mulher estava nesse lugar. E quando ela atenta, o coração de uma mulher atenta, ela percebe o que está acontecendo à sua volta. Sabe o que eu fiquei mais assim admirada com essa palavra? É que Maria, ela era só uma convidada, certo? Maria não era anfitriã da festa. Maria, ela não era a dona da festa. Maria não era responsável pelo vinho. Ela estava ali para curtir um casamento. Só que a Maria era uma mulher sensível. Tanto é que o anjo visita essa mulher e fala: você vai engravidar, você vai dar à luz a um filho. E ela, uma menina, sem querer saber o porquê, sem querer saber quais seriam os prejuízos sofridos por ela, na hora que o anjo visita ela, ela diz: eis-me aqui, cumpra em mim segundo a tua vontade. Essa mulher era uma mulher obediente, uma mulher submissa, uma mulher sensível, mas também atenta. Porque ela estava numa festa de casamento e ela olha o todo sem ter nada a ver com aquilo. Primeiro ponto, essa mulher olha e ela não é indiferente à crise, ela não é indiferente àquela situação, ela se importa quando ela percebe que o vinho havia acabado. Muitas de nós estaríamos nesse cenário dizendo: o problema não é meu, eu vou me sentar como uma convidada que sou e vou esperar até que tudo seja resolvido, porque, afinal de contas, esse povo foi negligente, displicente e deixou o vinho acabar. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aquela mulher se importa quando a festa não era dela. Fala para sua irmã assim: você se importa quando a festa não é sua? Será que nós estamos sensíveis, minhas irmãs, ao ponto de olhar e de estar atenta à necessidade do outro? Ou a gente está esperando que a festa se torne nossa, para então a gente agir? Será que diante de uma situação dessa, nós seríamos quem? Aquela que ficaria olhando e julgando os anfitriões da festa, porque afinal de contas, eles tinham que ter feito um melhor cálculo? Será que nós seríamos aquelas que ficariam olhando para ver o buchicho que
estava acontecendo? Será que nós ficaríamos olhando de longe, dizendo: ih, agora deu ruim, agora vou te falar um negócio? Mas eu avisei, não foi por falta de aviso, falei para comprar mais vinho, esse povo me ouviu. Será que a gente, quem nós seríamos nesse cenário? Eu fiquei pensando. E mais, minha irmã, o mais lindo dessa história é que ela detecta o problema, ela entende o que está faltando, mas ela não sai falando para qualquer um. Ela não sai contando o problema para qualquer um. Maria observa o problema, atenta, ela entende, não tem mais vinho. Sabe como que essa mulher se porta? Ela se coloca no lugar de mulher de Deus que ela era. E ela não fica cochichando, ela não fica fofocando, ela não fica falando, ela não fica expondo. Porque ela podia muito bem, como uma convidada somente, começar, tá vendo? Deixaram faltar vinho, acabou o vinho, e agora, o que vai ser feito? O povo está esperando. E sabe aqueles cochichos que mulher sabe fazer? A gente sabe fazer esses bochichos, não sabe? A gente sabe. E principalmente se você tiver um pouquinho de dificuldade com aquela irmã ali. Aí, irmão, o bochicho é fácil. Aí você arruma todas as desculpas que existem na vida para expor o coração da sua irmã de maneira sutil, para que ninguém perceba qual é o retrato do seu coração. Mas aquela mulher, ela não faz isso não. Ela percebe que existe um problema, existe uma crise, e ela percebe que aquilo poderia ser grave, porque poderia denegrir os donos da festa, e ela vai até Jesus. Ela aponta para Jesus. Ela leva o problema para quem pode realmente resolver. Ela não fica conversando, ela não fica futricando, ela não fica fofocando, ela não fica deixando o problema maior do que está. Não, essa mulher se posiciona em meio àquele caos e ela fala: já sei onde eu posso ir, quem pode resolver esse problema. E ela então vai até Jesus. Mais interessante, minha irmã, é que essa mulher não entra em pânico. Essa mulher é classuda, porque ela vai, ninguém fica sabendo o que ela foi fazer, e ela chega até Jesus e ela fala para ele: o vinho acabou, não tem mais vinho. E sabe o que acontece logo depois? Abra sua Bíblia aí, continue. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E durante a festa o vinho acabou. E a mãe de Jesus vem até ele e diz: eles não têm mais vinho. Jesus fala para ela: mulher, que tenho eu com você? Disse ele: ainda não chegou a minha hora. Todavia a mãe vai até os empregados. Olha aqui, olha que mulher maravilhosa. Ela vai até Jesus. Jesus fala para ela assim: não é agora. Deixa eu te falar um negócio. Não é agora, que tenho eu contigo. Essa mulher, ela não fica zucrinando a cabeça do filho dela, não. Ela não fica lá goteirando. Mas você tem que fazer alguma coisa, você é o único que pode fazer alguma coisa. Essa mulher não goteira, não é aquela mulher goteira que Provérbios fala, não. Essa mulher, ela não fica ali querendo forçar a situação. Ela enxerga quem? Os servos. E aí, ela vai até os servos, e aqui meu coração morre de amor por essa mulher, porque ela vai até os servos, e ela não vai para falar dela, querida, ela não vai tentar resolver o problema, você entendeu? Como eu e você muitas vezes fazemos.
Muitas vezes, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente põe a mão, a gente quer resolver o problema, a gente passa na frente dos outros, a gente passa na frente do marido, a gente passa na frente da liderança, a gente passa na frente do patrão, a gente passa na frente das amigas, a gente quer resolver o problema. A intenção, minha irmã, até pode ser uma intenção boa, mas essa mulher, sabendo quem ela era e quem era Jesus naquele lugar, ela aponta para Jesus e ela fala para os servos que estão ali: faça tudo que Ele ordenar. E sabe o que essa mulher faz depois disso? Sai de cena. Minha irmã, qual é a nossa dificuldade em sair de cena? Minha irmã, quando a crise chega na sua casa, quando as coisas não saem do jeito que você quer, qual é o coração que você entrega para as pessoas? Será que você começa a falar mais daquilo que você quer, daquilo que você achava que estava errado, daquilo que você queria que acontecesse? Ou você vai com esse coração que Maria foi? Porque Maria entregou um coração submisso. Ela vai para aqueles servos e ela diz para eles: não é sobre mim, não tem nada a ver com aquilo que eu poderia fazer para ajudar, mas é sobre aquele que realmente pode fazer alguma coisa. Então façam tudo que Ele mandar vocês fazerem. E essa mulher, ela sai de cena. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã, no meio da crise, no meio do prejuízo, no meio da dor, é que o nosso coração é revelado diante das pessoas. Porque diante do Senhor, o nosso coração é sempre escancarado. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmas. Mas o que vai revelar o nosso coração diante do nosso irmão, da nossa irmã, é quando a gente está vivendo dias de crise. Então essa mulher, ela detecta essa falha e ela leva, sem alardes, o problema para aquele que poderia resolver. Ela não toma conta do lugar, ela não toma conta da situação, ela não exige que as coisas sejam feitas como ela achava que podia fazer, porque ela era a mãe de Jesus, minha irmã. Ela podia muito bem chegar ali e falar assim: não, espera um pouquinho, já que eu detectei o problema, então é a minha responsabilidade também resolver o problema, como muitas de nós fazemos. Quantas de nós, minhas irmãs, quantas vezes a gente detecta o problema, mas a gente quer sair fazendo exatamente do jeito que a gente acha que tem que ser feito, e a gente mete os pés pelas mãos. Porque a gente precisa aprender com essa mulher que soube entrar em cena, mas ela também soube a hora de sair de cena. Muitas vezes a gente sabe entrar, a gente é boa nisso, porque como mulheres nós somos mais atentas mesmo. Como mulheres nós temos um coração mais sensível, principalmente para ver o erro. É verdade ou não é? É verdade. A gente é boa, muito boa, para ver o erro do outro. Mas, minhas irmãs, nós precisamos entender o nosso papel como mulher de Deus, no reino de Deus, na sua casa, na minha casa, no lugar que o Senhor tem nos inserido. Nós estamos falando disso desde ontem. Essa mulher, ela consegue apontar para Jesus, porque nada daquilo era sobre ela, mas era sobre quem ela carregava, era sobre o filho dela, era sobre quem estava ali com ela. E essa mulher, então, ela entrega para aqueles servos essa ordem: faça tudo que ele disser para vocês fazerem.
E diz lá em João 2,7, Jesus lhes disse: enchei de água essas talhas. E as encheram até em cima. Então eles determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Então havia 6 talhas de pedras. E sabe o que era talhas de pedras? Eram tipo jarros muito grandes assim, que eles usavam na purificação antes da cerimônia. Então os convidados, todo mundo que estava ali participando, se lavava naquela água, né, para estarem limpos, para então participar do casamento, da cerimônia, para participar da ceia, né? Então essas talhas, elas estavam ali, e talvez elas já tinham até cumprido o seu propósito naquele momento ali, naquele lugar, que era de servir para que as pessoas se limpassem. E Jesus, vendo essas talhas vazias, Jesus fala: então, encham essas talhas até a boca. E assim os servos fizeram, encheram as talhas até a boca. E eu fiquei pensando que, depois que essa mulher sai de cena, Jesus entra em cena. Está entendendo, minha irmã? Só tem jeito de Jesus entrar em cena quando uma mulher resolve sair de cena. Se Maria tivesse ficado ali futricando, dando palpite, porque mulher gosta disso, né? Pensou? Jesus ali tentando fazer um negócio, Maria: não, mas não pode fazer desse jeito não. O que é isso? Nossa, tanto de água aí, vai derramar essa água, gente, pelo amor de Deus. É assim que a gente faz. Mas não, ela sai de cena e Jesus começa então a dar a ordem. Eu achei tão lindo porque Deus, ele usa o comum para fazer o extraordinário na nossa vida. Por isso o tema dessa palavra, da escassez ao extraordinário, porque foi isso que aconteceu nesse dia aqui. Quando não tinha mais solução, ele entra em cena e faz com que o comum se torne extraordinário. O que havia ali, querido? Água. Fala comigo: água. Só água. Não tinha uma vinícola, não tinha uva, não tinha ingrediente especial. Só tinha disponível o ordinário, só tinha disponível o simples. O que tinha disponível era uma água, ponto. E aí, foi com isso que Jesus fez algo extraordinário. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a pensar: quantas de nós estamos diante de Jesus, dizendo: eu não tenho nada para oferecer, eu não sou ninguém, ninguém me enxerga, ninguém me vê, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nada que eu possa cooperar, eu não tenho nada que eu possa entregar. Quantas de nós já não tivemos essa sensação? E talvez hoje seja o seu coração. Às vezes você está olhando para as circunstâncias e dizendo: meu Deus, eu queria tanto, mas eu não tenho nada. Deixa eu te falar uma coisa e vou te dar uma grande notícia nessa tarde. Para você sair daqui com seu coração entregue, atento, sensível, mas também disponível. Não é sobre o que você tem, não é, querido, mas é sobre em quem você coloca o que você tem. Então deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre aquilo que a gente pode fazer, não é sobre a capacidade que a gente tem, não é sobre as coisas que a gente pode executar, mas é sobre quem faz através de nós. Maria entendeu
que a partir daquele momento ali, ela não poderia fazer mais nada, e é por isso que ela aponta para Jesus. Quando você não pode fazer mais nada, você aponta para quem? Quando o caos instaura na sua casa e você não pode fazer mais nada, você aponta para quem? Você aponta para o governo? Você aponta para a sua conta bancária? Você fica desesperada tentando fazer as coisas do seu modo, do seu jeito, quando a palavra de Deus diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Para quem nós estamos apontando quando o caos se instaura na nossa casa? Jesus, Deus, Ele nunca chamou gente que estava pronta, querido. Todas as pessoas que Deus chama foram pessoas que não se sentiam preparadas. Sabe por quê? Porque não é sobre você, não é sobre o que você faz, não é sobre a sua capacidade, mas é o que Ele pode fazer através de você. E aí naquele momento ali, a única coisa para encher as talhas vazias que tinha disponível era a água. Então Jesus manda encher aquelas talhas com o previsível, com aquilo que era simples, ordinário, com aquilo que não tinha valor. Quantas vezes a gente desvaloriza a água, não é verdade? A água é uma coisa que, se você abrir a torneira ali, tem. A gente não dá muita importância para a água. Capaz que se tivesse um suco de vinho, de uva, talvez não seria tão desprezado. Mas água era uma coisa desprezada. Mas Jesus manda aquelas talhas que estavam vazias serem cheias de água. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é especialista em transformar ordinário em extraordinário. Eu não sei como chegou seu coração aqui nessa tarde, e talvez você esteja com essa sensação. A gente fica procurando tanto, querido, tanto, coisas extraordinárias em Deus, que a gente deixa de enxergar o simples, sabe? Os nossos olhos, eles estão voltados para aquilo que é externo, e a gente está tão distraída, procurando coisas grandes externamente, que a gente deixa de voltar os nossos olhos para onde a gente deveria voltar. A gente fica distraída procurando algo grande, quando Jesus é mestre em trabalhar com o simples. Foi isso que Jesus fez em todo o seu ministério com seus discípulos. Jesus não preparava uma mesa como a gente prepara aqui, requintada, né? Uma mesa lá como você prepara na sua casa. Quando você vai receber uma visita, você coloca as melhores taças, as melhores... E está tudo certo com isso, a gente tem que entregar o melhor para as pessoas mesmo. Mas Jesus, Ele ensinava os seus amigos diante de uma fogueira, aonde eles estavam, num lugar simples, e foi ali que Ele fez os maiores milagres que aconteceu. Então, minha irmã, para de ficar esperando por coisas extraordinárias para cumprir o que Deus tem colocado no seu coração. Sabe qual que foi a pergunta que Moisés recebeu do Senhor? Quando ele foi chamado, falou: olha, Moisés, você vai ser aquele homem que vai tirar o povo da terra do Egito, vai levar o povo para a terra prometida, e você vai fazer isso, 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 isso. Moisés falou: o quê? Eu? Não, o senhor errou de lugar. Eu não sei nada. Eu sou o menorzinho de todos, eu não conheço, eu não sei falar. Quem sou eu? Como que eu vou fazer isso tudo? Sabe que? Qual foi a pergunta? O que você tem na sua mão?
Ei, Deus não perguntou para Moisés assim: Moisés, qual é o seu currículo escolar? Moisés, espera um pouquinho, vamos ver se você está pronto para tudo aquilo que eu vou fazer através de você. Não, a pergunta foi simples: o que você tem na sua mão? Sabe o que isso fala? Isso fala que Deus requer um coração disponível, ainda que não esteja preparado. Porque o preparo, minha irmã, vai acontecer no caminho. Talvez você esteja aí dando muitas desculpas para sua pastora, dizendo: não, pastor, eu sou tão pequenininha, eu não sei falar. Não, pastor, ai, que medo. Vai com medo mesmo, irmã. Vai com medo. Não tem problema não. Porque se você entender que quem faz a obra através de você é o Espírito Santo de Deus, que isso não tem nada a ver com você, com a sua capacidade, com a sua habilidade, não tem. Porque foi com uma vara que Moisés abre o mar vermelho, ele faz muitos milagres, ele toca na rocha. Uma vara. Eu quero te perguntar: o que você tem na sua mão? Porque não era sobre a vara. Não era sobre Moisés, nunca foi. Foi sobre o que o Senhor poderia fazer através daquilo. Então deixa eu te falar uma coisa. Maria estava naquele casamento com um coração disponível. E porque o coração dela era sensível e disponível, ela aponta para o lugar certo. Ela aponta para Jesus. Essa mulher sai de cena, ela aponta para Jesus. E aí esse milagre, ele acontece. Porque os servos entendem o que Jesus estava falando, vai lá, enche as talhas de água e começa a transformação. Aquilo que começa a sair das talhas não era mais o ordinário, mas agora era o extraordinário. Era vinho que começa a sair. Jesus fala para eles: olha, vai lá e faz o mestre Sala lá, ele experimentar esse vinho. E aí eles chegam numa constatação: uau! Que coisa louca! Porque os anfitriões servem o melhor vinho primeiro, mas esse vinho não tem comparação. Ele é muito melhor do que aquele que foi servido. Jesus troca a lógica e ele inverte o processo. Ele serve o melhor por último. Mas sabe, meu irmão, o que mais me chama a atenção não é o milagre que Jesus fez. Foi maravilhoso. Ele salvou a festa, ele transformou a situação. Mas o que mais me chamou a atenção nessa palavra, que arrebatou meu coração, é de saber que por causa de uma mulher atenta, sensível e disponível naquele caos, por causa de uma mulher que não requereu um lugar para ela, que saiu de cena, por causa dessa mulher, o milagre pôde ser feito. É sobre isso, minha irmã. Não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você pode, não é se você está preparada, porque deixa eu te falar uma coisa, eu não estava preparada, eu não estava. Quando o meu pai faleceu muito rápido, foi 20 dias que ele ficou hospitalizado. Quem é que estava preparado para isso, minha irmã? Depois de uma semana que ele faleceu, nós estávamos aqui, nesse altar, sendo empossados como pastores, coordenadores da congregação. E você pergunta para mim: você estava pronta? Eu falo: não estava não. Sabe qual foi a minha oração, minha irmã? No meio desse processo todo, eu falava para o Senhor, lá na sala, na minha sala, eu orei desse jeito para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero esse lugar. O lugar que eu quero é cantar. É isso que o Senhor me chamou para fazer. É nesse lugar.
essa é a minha arquinha, Jesus. Construí com tanto zelo, faço isso desde os meus 13 anos de idade, gastei a minha juventude nessa arca, entreguei os meus melhores dias construindo essa arca para mim, e esse lugar é tão confortável, estou acostumada. Minha irmã, eu nunca tive pronta. E na sala da minha casa, eu me lembro direitinho, meu pai no hospital, e eu falei para o Senhor: Deus, o Senhor sabe que o lugar, aquele lugar da pastora que fica ali por trás, servindo os outros pastores, ajudando, era esse lugar que eu queria, irmã. Era um lugar que eu amava. Porque eu sabia da responsabilidade que seria agora estar no lugar do meu pai e da minha mãe, que eram pastores tão amados da igreja. Eu sabia que algo muito difícil estaria por vir. E eu falei para o Senhor: eu não quero esse lugar, não. Mas eu orei como Maria naquele dia. Falei: Jesus, eu não quero. Mas se o Senhor quiser isso, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe por que eu estou contando isso para você, minha irmã? É porque às vezes a gente dá tanta desculpa. A gente dá tanta desculpa. A gente fica: eu não tenho tempo. Eu não sou capaz. Como se as coisas fossem a respeito de nós mesmos. E não é a respeito de você. E sabe qual foi a ordem que o Senhor me deu naquela tarde? Abra a sua boca e eu encherei. Então deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, quando você se sentir incapaz, porque muitas vezes eu me sinto incapaz. E o primeiro ano foi um ano muito difícil. Por quê? Porque a gente não teve muito tempo para digerir a situação, e junto com isso, veio muitas cobranças que eu sei que não era por maldade dos meus irmãos, não, mas pensa, você está lá há 20 e tantos anos, com o mesmo pastor, com a mesma pastora na congregação, de repente muda mesmo, muda o jeito. E aí a gente chegava e falava: nós não somos eles, e nós não queremos esse lugar, porque nós não queremos apagar a história que eles fizeram, a gente quer continuar contando a partir daqui. Mas isso para nós foi muito difícil no primeiro ano. E você acha que muitas vezes eu não quis abandonar? Falar: Jesus, essa conta não está fechando, não. Falei para o Senhor que eu não queria. Mas hoje, minha irmã, eu tenho visto o Senhor fazendo exatamente do jeito que Ele quer. Então eu sou uma prova viva. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi falar, eu estou falando de algo que eu vivo. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a sua entrega, é sobre um coração disponível. Então, entrega. Quanto mais você entregar, quanto mais você entregar vasilhas, coloca todas elas, pega com os vizinhos, sai procurando. Se não tiver vasilha mais na sua casa para entregar, minha irmã, pega emprestado, como aquela viúva fez, coloca tudo diante de Jesus e fala: Jesus, as minhas vasilhas estão aqui, agora azeite, minha querida, só Ele pode colocar. Foi isso que Maria entendeu. Maria entendeu que a parte dela ela tinha que fazer, estar atenta, ainda
ainda que a festa não fosse dela, ainda que ela não fosse anfitriã, ela não fez assim com os ombros e diz, eu não tenho nada a ver com isso aí não, deixa esse povo resolver a situação, eu quero sentar aqui e comer. Ela não fez isso não. A festa não era dela mesmo não, mas ela agiu como se fosse. Como nós estamos agindo quando a festa não é nossa? Porque a gente é muito boa para fazer tudo perfeito na festa que a gente faz. Mas minha irmã, e quando é a outra irmã que faz? E quando é a outra irmã que faz? Você tem a facilidade de sair de cena e apontar Jesus no lugar? Ou você só tem essa facilidade quando é você que está fazendo a festa? É sobre quem, minha irmã? Qual é o coração que a gente tem entregado quando nós não somos a dona da festa? Será que a gente tem servido com o mesmo coração quando a gente precisa sair de cena e apontar para o outro? Ou será que eu tenho alegria, entusiasmo, só quando eu estou no comando, dando as ordens? Eu quero esse coração que Maria teve nesse lugar. Um coração que vai sempre apontar para aquele que pode resolver e solucionar o problema. Um coração submisso ao ponto de dizer, eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode fazer. Você tem facilidade em sair de cena, minha irmã, quando é o seu marido que dá a ordem? Qual é o coração que a gente tem entregue, que a gente tem entregado diante das pessoas, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer? Eu quero orar com você nessa tarde. E a minha oração nessa tarde é, Senhor, nos dê um coração obediente. Porque um coração sensível, atento, obediente e disponível, ele é um coração que pode ser usado pelo Senhor em todo tempo. Em todo tempo, em todas as estações. No dia que o sol está brilhando, mas também no dia que as folhas caem, que o inverno chega. Eu quero que você, minha irmã, que tem essa dificuldade, que enxergou nessa palavra, em algum momento dessa palavra, uma dificuldade. Que às vezes olha para a sua vida e fala, eu não enxergo nada em mim que possa ser aproveitado. Talvez você enxergue isso aí, escassez. E na falta do vinho, você não consegue apontar para Jesus, porque você não consegue perder o controle. Eu quero orar com você, que tem essa dificuldade. Então você que é uma mulher corajosa e valente, vai se colocando de pé e dizendo para o Espírito Santo, Jesus, eu tenho dificuldade nessa área, em me submeter, em perder o controle, em sair de cena. Me dá o coração que Maria teve, Jesus. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra que é tão poderosa. Obrigada, Jesus, porque é por ela que nós somos transformadas. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra, ela gera no nosso coração vida, restauração, libertação. E eu quero te apresentar a minha vida e apresentar a vida das minhas irmãs nessa tarde. As minhas irmãs tão corajosamente se colocaram de pé, dizendo, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área. Senhor, me dá um coração mais atento, me dá um coração sensível, ó Deus, para detectar o problema quando a festa não é minha, quando não sou eu a anfitriã. Me dá esse coração, Senhor, de servo. Esse coração, Espírito Santo, que não olha só para o meu umbigo, que não olha só para as minhas necessidades, mas que consegue, diante da festa de outra pessoa, ó Deus, enxergar aquilo que está errado
e se colocar como aquela que pode levar o problema até aquele que pode resolver a situação. Jesus nos dá esse coração. Porque muitas vezes o que nós temos feito, Senhor, é dizer: eu não tenho nada a ver com isso, já tem problema demais para resolver. Espírito Santo de Deus nos dá esse coração sensível, humilde, esse coração que essa mulher teve, de não requerer o lugar, de não requerer a posição, de não se esforçar, só quando sou eu que está fazendo, só quando sou eu que está no controle da situação, mas me esforçar, Senhor, pelo outro, sair de cena para que o outro possa entrar em cena. Jesus nos faz olhar para os nossos problemas e levar para o lugar certo, porque muitas vezes nós estamos nos tornando mulheres cansadas, sobrecarregadas, desanimadas, desoladas, entristecidas, amarguradas, simplesmente porque a gente não quer perder o controle, a gente não quer sair de cena. Quando o Senhor diz: lançai sobre mim a sua ansiedade, lançai sobre mim as suas dores, lança tudo sobre mim, eu sou aquele que posso te aliviar. Espírito Santo, e quando nós nos sentimos cansadas ao ponto de querer desistir, e quantas aqui, Senhor, talvez estejam vivendo esse momento, como eu um dia orei: passa de mim, Senhor, esse cálice. Eu não quero isso para a minha vida, Jesus, porque é pesado, porque é difícil. Quantas de nós estamos nesse lugar, empatando a vida dos nossos maridos, empatando a vida ministerial dos nossos maridos, por falta de coragem, por falta de posicionamento, por falta de entrega. Espírito Santo de Deus, faz o nosso coração, nos dê um coração, ó Deus, ousados, cheios da Tua presença, Senhor, para que a gente possa transbordar para onde o Senhor quiser, para que tudo que o Senhor nos pedir, a gente esteja pronta para entregar, ainda que essa não seja a nossa vontade. Só assim, Senhor, nós vamos poder experimentar realidades mudadas na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos, quando nós nos posicionarmos como essa mulher, porque foi isso que Maria fez naquele casamento. Ela apontou para Jesus e foi por isso que a realidade foi transformada. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, por cada palavra ministrada até agora. O Senhor é bom. Eu sei que a obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor vai terminar. Nos ajuda, Senhor, a manter cada palavra no nosso coração, para que o inimigo não venha roubar aquilo que mais precioso o Senhor nos entregou nesses dias. Em nome de Jesus nós te louvamos. Aleluia. Glória a Deus. Fala para sua irmã: você é essa mulher. Aleluia. Bom, antes da gente chamar a querida Andréia Vargas, né? Maravilhosa demais. Deixa eu ver aqui o outro recadinho aqui. Peraí. Certinho? Nós vamos ter um momento agora de oferta. Eu queria, enquanto as meninas vão chegando, eu queria chamar minhas amigas de Morrinhos, a igreja abençoada. Bom, vocês estão vendo que cada uma aqui que apresenta uma preletora é de uma região, é de uma igreja, né, irmãs? Porque essa conferência não é minha, não é dessa igreja, é nossa. E por isso essas mulheres de Deus estão aqui, que olha, Morrinhos é uma das igrejas que estão conosco desde a primeira conferência. Olha que coisa linda! Antes das meninas compartilharem a respeito da oferta, pode sentar. Logo depois delas compartilharem, vocês ofertarem, nós vamos ter 10 minutinhos para um café. Então,
Os cafés estão todos ali no fundo, você pode servir. Tem café com açúcar, café sem açúcar. Vai dar uma idinha no banheiro, depois a gente volta para a gente encerrar a nossa conferência com a querida Andréia Vargas, tá bom? Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Boa tarde, mulheres. Mulheres virtuosas, mulheres transformadas, amém? Provérbios 31:30 diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você é louvada, viu, amada? Viu, Fran? Vocês, pastoras, nós recebemos muita porção do Senhor, amém? Eu sei que tem mais para nós aqui, mas eu não estou aqui para falar sobre isso, mas nós somos de Morrinhos, como a Fran falou, né? A igreja foi plantada há quase 30 anos atrás, né? Temos muita história, muitos processos vividos, né, minhas irmãs? Muito choro, mas olha, faz parte, o processo, ele nos fere muitas vezes, mas quando a gente encontra propósito, né, minhas irmãs, a gente é curada, e curadas, somos transformadas para transformar outras vidas, né? Como eu falei, nós estamos há 30 anos, né, quase 30 anos ali, na cidade de pouco mais de 50 mil habitantes, e a Mara mais a Mariângela, né, são as minhas irmãs que elas vão falar depois, elas fazem parte da igreja Sal da Terra Centro, né, e há 8 anos atrás nós fomos lançados, enviados. Cadê as irmãs do setor Cristo aí, de Morrinhos? Irmãs de Morrinhos, fica de pé, dá um oi, isso, mulheres, né, que temem ao Senhor e são louvadas, amém. E fomos encorajados, lançados para frutificar no outro bairro, né, em Morrinhos. Estamos aqui, né, a Mariângela vai estar falando sobre o dízimo, né. Quando nós fomos para lá, fomos plantados na igreja do setor Cristo, fomos enviados, né, pela igreja mãe, nós encontramos desafio, porque eu, como a Fran, eu também não tinha, eu falava assim, Deus, eu não quero, meu ministério é louvor, né, Mariângela? A Mariângela já me confrontou, amigas, é para isso, é para confronto. Então eu falava assim, eu não quero essa responsabilidade, Deus, eu não dou conta, meu ministério é outro. Mas nós fomos lançados para lá para frutificar, e hoje nós temos projetos sociais lá, é uma cidade onde a Sal da Terra, ela tem uma grande relevância na área social, e eu sei que você, queridas, vocês que estão aqui nessa cidade, nesse encontro, nessa conferência, que se sente incapaz, coloca-se na presença do Senhor, sabe? Maria foi essa mulher, né, que encontrou, né, esse lugar, onde o Senhor achou graça diante dos olhos do Pai, para gerar Jesus Cristo, Senhor, amém? Mas não é sobre isso, é sobre dízimo e oferta, né, amém? Boa tarde, meu nome é Mariângela. Eu vim compartilhar sobre oferta, e Deus falou no meu coração sobre 2 mulheres, a viúva pobre e Maria, na casa de Lázaro, que derramou o bálsamo. Então, são 2 perfis diferentes. Um é uma coisa muito valiosa e o outro era simples moedas. O que eu quero dizer com essa palavra para as nossas vidas sobre oferta? Nunca ache que você não tenha nada para ofertar. Porque não vem de você, mas vem de Deus. O que a gente tem que aprender, o que eu tenho aprendido durante esses anos, é essa entrega, essa plenitude, ser total, não parcial. Em todos os versículos fala lá que elas entregaram tudo, tudo. Não fala parte de alguma coisa, ela fala tudo. E diante desse tudo, eu quero dar um testemunho sobre andar em família. Sentar à mesa, a Vilma falou um pouquinho, mas eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso que aconteceu na minha vida. Coisas simples, mas que falou muito forte ao meu coração. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu estava na minha casa, desesperada, chorando muito, muito. Eu falava assim para Deus, Deus, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu o meu esposo. Nessa época eu tinha 2 filhos, eu tenho 3 hoje. O Senhor me deu filhos e eu não estou dando conta. Minha casa estava uma bagunça, roupa para lavar, roupa para passar, almoço para ser feito. E eu olhava aquilo e eu falava, Deus, o que eu faço? Isso é vergonhoso. Na minha criação,
Isso era vergonhoso, não dar conta da sua casa, do seu lar. E aí eu liguei para a Mara. Mara, ora para mim. Eu não estou dando conta de cuidar da minha casa. A Mara orou para mim. Meu coração se acalmou. E segura para mim. Aí, meu coração se acalmou e deu mais ou menos uma meia hora. Não mais que isso. Estava ela, a Vilma, a Leila. Sabe para quê, minhas irmãs? Para limpar a minha casa, para lavar a minha roupa, para passar a minha roupa, ajudar eu a cuidar dos meus filhos. Isso é igreja, isso é oferta, isso é vida. Então, minhas irmãs, ofertem, doem. Não tenha vergonha de falar assim, eu estou com mazela, eu estou sofrendo, me ajude. E Deus opera, e opera milagres. Hoje, eu sou forte, não por mim. Está vendo aqui quem está segurando o microfone para mim? Eu estou com esse problema de tremor. Aqui, minha irmã. Entende? É isso que é a igreja. É isso que é viver em comunhão. É isso que é a mesa. É isso que é ofertar, é isso que é entender o privilégio de estarmos aqui, sabe? Isso é privilégio, é gratidão. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quanto derramado, Senhor, né, sobre nossas vidas. Quanta fidelidade, quanta honra que o Senhor tem preparado aqui para nós. Nós aqui andamos muitos anos juntas. Então, assim, nós vamos subir nós três juntos para dar força uma para a outra. Né? Amém por isso. E com essa mesma intenção, com essa mesma fidelidade que nós recebemos, estamos recebendo, esse derramado, Senhor, aqui, eu quero convidá-las a ser fiel, a participar desse derramado, Senhor, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que nada vai nos faltar, porque o Senhor já nos entregou. Então, eu quero convidar vocês para estar, né, trazendo aqui na caixinha, tem o QR Code atrás das cadeiras, para você estar passando aí pelo celular. Amém, minhas irmãs? Que nós possamos ser ofertantes também na casa do Senhor, porque eu não vou deixar de falar dos detalhes. A Babel falou, gente, os detalhes da cor do copo desse lenço. Ah, mas eu apaixonei. Então, assim, a fidelidade do Senhor com as irmãs, eu quero honrá-las todas, porque a gente sempre participa também, né, nos bastidores de muitas coisas. Então, sei que não foi fácil, mas elas estão ali à frente, se dispondo, fazendo, ofertando, né, muitas vezes a hora, o seu tempo, o seu dia. Então, traga aqui a sua oferta através do celular ou aqui e vamos orar, né, para que Deus nos conforte em todo o tempo. Amém? Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela tua fidelidade, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos entregue, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração para nossas vidas, Senhor Deus. Então eu te peço, Senhor Deus, que nós possamos honrar, Senhor Deus, sempre com a tua palavra, Pai. E não só receber, mas dar, doar, Senhor Deus, multiplicar, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, que nunca falte em nossas vidas, que os nossos celeiros sejam fartos, Senhor Deus, espiritual, assim como também, Senhor Deus, que não nos falte, Senhor Deus, financeiramente em nossas vidas, Pai. Nós abençoamos cada lar aqui, cada casa aqui representada, e que seja multiplicado, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem dado a cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém.